Bom, gente, já tem aqui para começar o diálogo com a gente no programa desta quarta-feira e saúdo, do outro lado da tela, o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse importantíssimo programa. Estou ao seu inteiro dispor. Léo, obrigado por você mais uma vez estar aqui com a gente. É sempre uma alegria te receber no Faixa Livre, fazendo esse papo conosco no nosso programa. Aliás, é bastante tempo que você dialoga aqui com a gente no programa, é sempre muito bom conversar contigo, Léo, para a gente tratar dos temas importantes da pauta política do nosso país, né? Temas importantes é o que não faltam, viu, Léo, diante desse emaranhado de coisas que a gente está observando no Brasil ao longo dos últimos anos, especialmente nas últimas semanas. E eu começo o nosso papo, Léo, pedindo para você, como eu costumo fazer com os nossos comentaristas do programa, pedindo uma análise tua a respeito desses 2 anos e 9 meses de governo Lula, que foram completados no dia de ontem, né? 2 anos e 9 meses desse terceiro mandato do Lula, envolto a muitas contradições, amplíssima aliança, um governo de reconstrução nacional, pelo menos foi o proposto pelo presidente na campanha eleitoral lá em 2022, que levou ele à vitória nas urnas. Enfim, a gente tem aí um Congresso Nacional muito reativo essa gestão, especialmente pelos acordos que foram construídos, né? A gente vê partidos agora deixando o governo, abandonando o barco para tentarem se aliar a outro projeto para 2026, algo que, de alguma forma, era meio que esperado. O União Brasil deixou o governo recentemente, enfim. Mas ainda há outras disputas acontecendo internamente. Eu queria que você analisasse aqui para a gente, com esses fatos novos que surgiram, né? Essas mobilizações pela esquerda, diante da PEC da anistia, da PEC da blindagem. Tivemos atos muito significativos que a gente vai detalhar daqui a pouquinho no programa, o que é que isso significa e o que representa para o nosso campo. Mas eu antes quero um apanhado mais geral teu, Léo, do que a gente tem até aqui nesses 2 anos e 9 meses de mandato do presidente Lula. Pois bem, Anderson, eu acho que a colocação que você faz nos possibilita analisar as contradições que sempre marcam qualquer processo político. Geralmente, qualquer processo de mudança está sempre grávido de possibilidades de processo, e o contrário também é verdade. Eu acho que o governo Lula, nessa reta final, está entrando por conta da qualidade, da importância das manifestações do domingo passado, do domingo do dia 21, numa fase nova. Provavelmente, esse belíssimo acontecimento, que é a presença de massas nas ruas, definindo com unidade e clareza pontos que precisam ser perseguidos pelo conjunto da sociedade civil e do governo, tem o condão de mudar a qualidade estratégica da conjuntura política e, provavelmente, do funcionamento interno do governo do Lula. Eu tenho a impressão que o que aconteceu no país inteiro, com forte presença de massa, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem o condão de mudar para melhor o debate interno do governo Lula. Eu acho que, provavelmente, os últimos acontecimentos têm deixado claro, inclusive para aqueles que, dentro do governo, pensam estrategicamente as suas propostas fundamentais, que a governabilidade, a conciliação, não garante efetivamente o cumprimento das propostas básicas para as quais o governo foi eleito. Eu chamo a atenção não só para os acontecimentos de domingo, como para a sequência de formulações políticas feitas pelo próprio presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, e principalmente naquela reunião pela democracia, na qual ele se reuniu com outros presidentes da esquerda progressista aqui na América Latina, e também o primeiro-ministro espanhol. Aí ficou claro que Lula faz algumas definições que, com uma certa ironia, você podia dizer que ele fez ali uma brilhante autocrítica dos outros, porque, na realidade, ele chamou atenção para o fato de que governos de esquerda, que lutam pela democracia, erram ao deixar de cumprir no governo o programa para o qual eles foram eleitos. Evidentemente que uma das condições básicas do processo político é que, quando você é eleito num contexto de uma frente ampla, democrática, você é naturalmente obrigado a prestar atenção nas diferentes forças que convergem para uma vitória eleitoral que, ademais, foi pequena na última eleição presidencial. Eu acho que os últimos acontecimentos estão mostrando claramente que o governo cresce
na medida em que busca sintonia com as suas bandeiras fundamentais pelas quais ele foi eleito e começa a apostar na ideia de que a mobilização da sociedade civil garante efetivamente o cumprimento dessas pautas. Eu acho que tem uma frase célebre do comandante Fidel Castro que dizia que as massas na rua são um motor grande que muda a política e a história. Em geral, os partidos, os sindicatos, mesmo os governos, são aqueles motores de arranque que ficam tentando acionar esse motor grande. Quando ele se mexe, você praticamente define rumos para os quais as forças políticas em ação, todas elas, da extrema-direita até a extrema-esquerda, prestam atenção nessa novidade. Eu acho que é uma novidade positiva que nós estamos vivendo. E isso pode resgatar, digamos assim, no interior do governo, a presença mais forte daquelas forças que puxam para a mudança, para o progresso, para medidas de respaldo popular e que facilitam a mobilização popular, que ajuda também a sorte do governo, Anderson. Então, Léo, eu concordo com você que os atos do último dia 21 foram fundamentais para o país, não há dúvidas em relação a isso, e eu destaquei muito isso. Aliás, eu estive, inclusive, no ato na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, muita gente falou assim, 40 mil pessoas, eu imagino que mais de 200 mil pessoas tenham passado por Copacabana naquele dia, porque era a gente chegando, gente saindo, enfim, havia uma renovação do público lá em Copacabana. A foto que se pegou ali, eles pegaram 40 mil pessoas, mas eu acho que muito, muito mais gente passou por ali. Eu imagino que você também tenha passado pelo ato, enfim. Mas o fato é que foram mobilizações muito importantes. Agora, Léo, eu tenho, sinceramente, muitas dúvidas em relação se isso pode produzir mudanças internamente no governo. Primeiro porque aquilo que o Lula disse lá na ONU, lá em Nova York, tanto abrindo a Assembleia Geral como na reunião que ele teve lá com as lideranças de esquerda do nosso continente, também da Espanha, eu refuto que isso é o Lula da teoria, não é o Lula da prática, acima de tudo. O Lula que se expõe nesses fóruns internacionais, faz discursos muito responsáveis, muito críticos, muito questionadores, não é o que a gente vê atuando na prática, porque quando o Lula faz aquela autocrítica lá, ele volta aqui para o Brasil e constrói conciliação, inclusive pela anistia aos golpistas. Já está se construindo, parece, que um texto com a aprovação do Executivo para reduzir as penas daquela turma lá do 8 de janeiro. E não só, uma série de questões aí que o presidente Lula concilia com a direita em uma derrota, eu diria, para as forças do campo progressista, para o campo de esquerda. Eu queria uma análise a respeito disso. O Lula da teoria é muito diferente do Lula da prática? Por quê? E se você avalia que esses atos que a gente teve são capazes de transformar essa dinâmica, de fazer com que o Lula, aquilo que ele falou lá na Assembleia Geral da ONU, ele possa aplicar na sua gestão aqui no país? Olha, eu tenho a figura do Lula na política brasileira, uma posição antiga que os acontecimentos, na minha opinião, só fazem confirmar. O Lula ele é um conciliador nato e ele também é um pragmático do poder e um empirista radical. Ele, com a trajetória que tem, ele está sempre, digamos assim, marcado por essa característica, que, evidentemente, nos processos agudos de configuração política, tem uma importância duvidosa. É evidente que uma retórica a favor das lutas populares é uma coisa que esteja sempre presente no discurso e nem sempre na prática. Por conta dessa característica, sendo um conciliador nato, ele, aliás, isso não é uma crítica, nem uma ofensa, ele é metamorfose ambulante, isso é uma autodefinição. Foi ele que se autodefiniu como uma metamorfose ambulante. E o pêndulo da posição que orienta a sua prática política está sempre deslocando de um ponto para outro, dependendo da avaliação pragmática que ele fala da correlação de forças de poder e do tipo de perspectiva que ele tem. E, naturalmente, ele não é uma figura de esquerda, no sentido clássico, que nós conhecemos isso, mas era uma liderança popular comprometida com algumas questões fundamentais, como a luta contra a desigualdade, contra a fome. Isso é uma dimensão autêntica na personalidade do Lula, como apareceu
como uma liderança popular importante na luta democrática contra a ditadura militar. Ele era líder de um dos movimentos sociais mais importantes, que era o sindicalismo, num período em que as fábricas tinham 20, 30 milhões, milhares de trabalhadores e que faziam assembleia de 100 mil no estádio. Era uma característica. A principal liderança popular no período de resistência foi essa figura, que alocou o seu discurso na esquerda, sem ser originalmente uma figura da esquerda, dos compromissos doutrinários de princípio da esquerda tradicional. Tanto que ele claramente dizia isso, não é uma coisa que é ocultada, mas era um líder operário no chão da fábrica, que vinha do Nordeste, da luta do povo brasileiro, e tinha um compromisso autêntico com algumas dimensões da luta. Essa é a figura que opera na política. E ele, naturalmente, é o pêndulo que se desloca pressionado por movimentos que ele percebe que começam a florar na superfície da política. Isso que eu digo, quando aparecem manifestações de massa, com sentido progressista, político, forças progressistas. Para minha opinião, o que aconteceu no domingo tem esse significado. As forças reacionárias do atraso, da ultradireita, estavam na ofensiva, passaram para a defensiva. As forças progressistas, no interior da qual eu acho que o núcleo fundamental é a esquerda, estavam na defensiva, passaram à ofensiva. Essa mudança empurra o pêndulo Lula para uma posição melhor, sem deixar de considerar que ele carrega dentro dele essa característica básica, um conciliador. E, evidentemente, eu espero que a continuidade da articulação orgânica dos movimentos da sociedade civil definam um rumo para a pressão sobre o Congresso, que tem uma maioria de direita, inclusive protagonizada pela ultradireita protofascista. Tanto que esse pessoal acabou de aprovar medidas que foram derrubadas na rua e no próprio Senado. E a mudança no comportamento do próprio Congresso sofre o impulso dessas manifestações. E a contraditoriedade do Lula como liderança política incontestável de um processo também sofrerá a influência disso. Então, provável que nos rumos que se avizinham, inclusive com a entrada no clima de disputa eleitoral de 2026, a retórica que nos agrada possa ser acompanhada de medidas práticas que também nos agradem. Eu acho que espero que o Lula, nos próximos meses, seja menos Davi Alcolumbre e mais Guilherme Boulos. Léo, eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação a isso, se vai se dar de fato, né? Porque eu queria falar um pouco, inclusive, sobre essa relação do presidente Lula com o Congresso Nacional, porque anteontem, no final da noite de segunda-feira, ele vetou algumas mudanças que foram realizadas pelo Congresso na lei da ficha limpa, especialmente aquela que diz respeito ao início do cumprimento da pena de inelegibilidade, né, dos 8 anos de inelegibilidade, enfim, antes, o início do cumprimento da pena se dava ao final daquele mandato que o parlamentar estava cumprindo, e isso mudou. Essa punição vai começar a contar a partir do momento em que foi estabelecida a ordem aí, enfim, para que o deputado parlamentar perca o mandato, né? Ou seja, vai ganhar ali alguns anos, muito provavelmente, para voltar a ser elegível, digamos assim. Essa foi uma mudança importante. Muita gente defendia que fosse vetado esse trecho na mudança ali da lei da ficha limpa. Mas o fato é que há outras questões ainda mais importantes para o país sendo discutidas. Eu falei do tema da anistia, está se construindo esse acordo entre os 3 poderes para reduzir a pena dos golpistas. Há tema que vai ser votado hoje, que é fundamental para o país, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Temos outras pautas fundamentais que vão ser discutidas ao longo dos próximos meses pelo Congresso Nacional. Ano que vem é ano de eleições presidenciais, ano de eleições gerais, a gente sabe muito bem que o Congresso, acima de tudo, não vota temas polêmicos no ano de eleição. O fato é que tudo deve ser decidido ao longo já dos próximos meses. União Brasil desembarcou do governo. O PP é outro partido que também já anunciou que não fica para as eleições do ano que vem ao lado dessa ampla aliança construída pelo Lula. Como é que deve se dar, na tua avaliação, a relação do presidente da República com o Congresso Nacional, com deputados e senadores que
pela lógica institucional do nosso país, são importantes para que o Lula possa conseguir a reeleição no ano que vem, por uma série de fatores. Como é que deve ser essa relação? Como você acredita que o Lula deve se relacionar com os parlamentares ao longo dos próximos tempos? Olha, eu acho que a relação com o Congresso, ela certamente vai passar pelo crivo do comportamento político dos movimentos da sociedade civil. Não é simplesmente a relação do Lula com os parlamentares ou com esses partidos que lá atuam. É importante considerar que o impacto desses acontecimentos também reverbera do lado de lá. Vocês perceberam claramente que o tipo de mobilização que existe na mídia corporativa grande, esse pessoal aí da imprensa, que sempre ecoa os interesses dominantes, principalmente do capital financeiro, eles estavam há algum tempo, como estiveram na eleição passada, à busca de um candidato do centro, ou um candidato de uma direita civilizada, que pudesse derrotar a esquerda, inclusive, nesse contexto atual, configurada na candidatura do Lula, com todas as contradições que essa figura histórica carrega dentro dela. Aí o que acontece? De novo, isso está colocado. Vocês viram, por exemplo, que aquele governador de São Paulo, que usou o boné maga e que fez iniciativas, digamos assim, exageradas, das quais ele já deve ter se arrependido, de ir a Brasília tentar mobilizar a libertação do Bolsonaro para ir conversar com Trump, e realmente foi uma bocada errada gigantesca. E os jornais ficam desolados com o fato dele ter, como um candidato já definido como queridinho ali da Avenida Paulista, e principalmente da Faria Lima, cometendo esse tipo de erro. Então, tem uma busca, efetivamente, de construir uma alternativa diferente para um pretenso eleitorado de centro, que busca um partido que não seja a esquerda. Isso, eles estão tendo dificuldades enormes para configurar esse tipo de confronto. E, evidente, do lado de cá, não se trata de cultivar mitos e nem de imaginar uma coisa definida. É importante que o governo se afaste do domínio absoluto, da primazia da governabilidade, da conciliação. Eu acho que os últimos acontecimentos têm mostrado aquele tipo de crítica que José Genuíno, um petista histórico, sempre fez ao governo, que é a busca da governabilidade tensionada. Ele disse que, num contexto como esse, quando você é obrigado a governar para uma frente que te levou a se eleger, você faz concessões, evitável a existência de concessões. Agora, precisa saber quais concessões, em que contexto. E ele defendia, o José Genuíno, que eu acho uma figura importante, histórica do PT, que o governo tem que partir para uma lógica de tensionamento. Mesmo quando faz concessão, dizer claramente o seguinte: olha, eu estou fazendo essa concessão, discuto publicamente para a sua base social, porque tem uma maioria aqui que sem ela não vou. Agora, não posso ficar nos bastidores, digamos assim, adotando a posição do centro-direita como se eu fosse. Você tem que dizer, olha, a posição que eu defendo é essa, ela não passa agora, mas eu continuarei defendendo essa posição. Porque assim você mobiliza, não desmobiliza, não desalenta a sua base social, que começou a se mexer. E isso ajuda a definições desse tipo. Eu acho que a relação do governo, do Lula, e com os seus líderes, tanto que eu acho que o José o Genuíno, ou o Disseu, ou o Lindbergh, que é o atual líder, tem uma posição com relação a essa questão muito diferente do irmão do Genuíno, que antes era o líder do governo. Então, na realidade, eu acho que existe a possibilidade de, sob a batuta de uma mobilização continuada dos movimentos sociais, você ter uma solução. Eu concordo contigo, eu não sou otimista com relação, eu acho que, por exemplo, nessa questão da Palestina, por exemplo, o governo Lula já podia ter tomado medidas muito mais efetivas de governo, sem deixar de considerar que as declarações todas são ótimas. O Brasil há muito tempo está na Palestina, o Brasil tomou providências, fez críticas efetivas. O Lula perdeu não grata lá em Israel, porque disse que aquilo ali era uma chacina, que havia uma política, voltou a insistir nisso. Agora, podia cortar o envio de petróleo direto ou indireto, podia cortar as relações comerciais. Já não é sem tempo, necessidade, por exemplo, de romper as relações diplomáticas com Israel. O embaixador aqui vivia reunido com a ultradireita proto-fascista. Não tem muito sentido dar continuidade a esse tipo de relação
mesmo sob a lógica da tradição histórica do Itamaraty de conservar as relações com todo tipo de governo. Uhum. Léo, você citou aí o Zé Genuíno, aliás, Genuíno, comentarista nosso aqui no programa, vou até tentar o diálogo com ele mais uma vez aqui, trazê-lo, de repente, na semana que vem para conversar conosco, mas o Genuíno defende, sim, esse tensionamento interno por parte do governo. Agora, não é o próprio Lula que evita que esse tensionamento seja feito com os discursos que ele faz, com a liderança que ele tem, não só sobre o governo, mas também sobre o Partido dos Trabalhadores? O Lula é a principal liderança do PT, ele que movimenta as peças internamente, elegeu o presidente do PT, o Edinho Silva, foi apoiado pelo Lula, enfim. Não é o próprio Lula que evita que esse tensionamento ocorra, que dá as ordens, as diretrizes para que busque-se o diálogo, as concessões? Isso não é parte do próprio Lula, a falta de tensionamento? Sem dúvida, eu tenho total concordância contigo. Eu não estou aqui numa defesa do Lula, é bom deixar claro isso, mas de processos nos quais ele joga um papel que a gente não pode subestimar. Eu fui do Diretório Nacional do PT por um período, convivendo lá com o Lula, e sou autor de uma definição que prorrogava riso em algumas reuniões do Diretório, que é mais ou menos o seguinte, que o Lula é mais ou menos como nem o Papa em Roma. Digamos, Lula locuta, causa absoluta. O Lula tem um tipo ele trata o PT como uma coisa. Eu fundei, eu fiz o PT, e aí, evidentemente, ninguém poderia contrariar as definições que ele faz dentro do PT. Tem essa questão. Os debates para a última eleição do PED, a eleição direta do PT, você deve ter acompanhado, deixou claro que posições como as do Walter Pomar, e não só dele, o Rui Falcão, todos tinham um tipo de posição marcadamente voltado para essa lógica de o PT, mais do que o governo, inclusive a autonomia do PT com relação ao governo e por via diversa do próprio Lula, marcou muito o discurso do Walter Pomar como candidato e do Rui Falcão também. Chegaram a dar entrevistas públicas de larga repercussão, mas o Lula escolheu o Edinho numa lógica exatamente essa que você também não gosta, e eu acompanho você nesse movimento, que é a lógica da predominância da conciliação, que é uma característica forte. O Lula, como líder sindical expressivo, era e sempre foi um conciliador. E, evidentemente, na expectativa de que ele conseguiria algumas coisas para melhorar relativamente, entregar algumas melhoras. É essa lógica que desaparece na medida em que a movimentação social adquire outra característica. Eu acho que, por exemplo, na própria questão que estava na ordem do dia nas manifestações de domingo, que era a PEC da bandidagem e a questão da anistia, a qual você fez referência, sem anistia e sem PEC para bandidos, sem proteção de bandidos. O PT, por exemplo, não ficou bem na fita nessa discussão. Algumas pessoas do PT votaram errado nessa questão, pediram desculpas, tentaram dar uma explicação, e a explicação que é dada é exatamente pela prevalência da lógica da conciliação do governo. Precisava ter o apoio do lado de lá para não passar a anistia, portanto, apoiei a PEC da unidade. Isso está evidente que está errado, não dá resultados. Então, provavelmente, não é nem por uma mudança na característica essencial do Lula como liderança, é por uma mudança na realidade social, onde o pragmatismo de poder e o empirismo vai mostrar que não está funcionando isso, vai funcionar o contrário disso. Eu tenho a impressão que, por exemplo, uma mudança expressiva que você deve ter observado como analista atento é o Sidônio como marqueteiro foi uma melhora considerável, inclusive a adoção de peças onde coloca a questão dos ricos contra pobres, a ideia de dar uma configuração política com base na tradição dos confrontos de classe que existem em toda a sociedade capitalista, era muito melhor do que a configuração anterior, de estamos todos juntos. Então, na realidade, não se pode deixar de considerar que algumas mudanças pequenas estão acontecendo e são indicadoras de uma mudança de comportamento do governo. O problema é fazer com que essas mudanças avancem mais. Por exemplo, a votação que pode começar hoje no Congresso sobre imposto de renda é importantíssima. São milhões de brasileiros que deixaram de pagar, que ganham até 5 mil, que deixaram de pagar imposto de renda já a partir do ano que vem.
a partir da declaração que vai levar em conta o ano que vem. Isso é muito importante. É muito pouco, porque a reforma tributária, a justiça tributária no Brasil tinha que ter começado com uma lógica diferente disso. Você tem hoje o Brasil um país marcado por profunda desigualdade, por isso mesmo injustiça social e por isso mesmo violência, e a lógica básica é exatamente você combater a desigualdade. E isso precisa avançar, não é só ganhar a eleição agora. E o comportamento das outras forças, eles estão todos, hoje, nesse momento, constrangidos, recuados, em função da presença das massas na rua recentemente, e receosos da continuidade desse tipo de movimento. Então, eu acho que a gente tem que apostar nesse tipo de processo, o Anderson. Léo, é fato que o Congresso, de uma forma ou de outra, está constrangido com essas mobilizações que a gente teve no último domingo. Mas o Lula, que deveria partir para o confronto diante disso, dessas mobilizações, desse recado que foi dado pelas ruas, o Lula volta com aquele discurso conciliador. E eu não digo isso de semana passada, 2 semanas atrás, ontem mesmo. Olha aqui, eu vou botar na tela. Ó. Lula faz aceno à Mota e ao Congresso. Quem diz que deputado e senador não trabalha precisa reavaliar o discurso. É isso, é disso que eu falo. Ou seja, o Lula que deveria partir para o confronto a partir do recado que foi dado das ruas, desse aceno que foi feito pela classe trabalhadora, de que não aceita esse Congresso que ataca os direitos dos trabalhadores, só busca os seus privilégios, só atende os interesses próprios. O próprio presidente da República faz esse tipo de fala no dia de ontem, defendendo o Congresso. Eu não vou nem ler o resto da matéria, porque, enfim, não é necessário. Eu acho que o título já diz tudo. Foi um evento em Brasília que teve ontem lá no Palácio Planalto, sanções de algumas leis relacionadas à segurança alimentar. Eu já dei uma olhada nisso, enfim. Mas ele defendeu o Hugo Mota e o Congresso Nacional, mesmo com o recado vindo das ruas, questionando a atuação dos parlamentares e os privilégios que estão colocados. Eu acho que a gente não precisa dizer mais muita coisa, né, Léo? A partir de agora, qual vai ser a ação do presidente Lula? Mais uma vez, conciliar e defender o Congresso Nacional, e a partir do confronto, né? Ó, travou aqui a imagem do Léo. Não sei se a gente teve... Ó, caiu. Caiu aqui a imagem do Léo Lince. Enfim, é isso que está colocado, né, gente? O questionamento que a gente faz é justamente esse. O presidente da República tem um momento ideal para questionar, para se confrontar ao Congresso Nacional, mas o que a gente observa... Ó, parece que o Léo está entrando aqui para conversar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo na tela aqui para fazer o diálogo conosco. Alô? Oi, Léo, você me escuta? Alô, Anderson. Opa, você me escuta bem, Léo? Parece que ele não está me ouvindo, não. Você está me escutando, Léo? Estamos com um problema aqui na conexão com o Léo. Vou até tirar ele da tela aqui, vou ver se a gente... Está travada a imagem dele aqui do outro lado da tela. Mas, enfim, gente, a questão é essa. Ó. Por exemplo, a Fátima Winkler, ela diz aqui o seguinte: quando iremos superar Lula? Que decepção a política brasileira ser tão limitada. O Luiz Hamilton dizendo aqui, ó, Lula não dialoga com a massa, ele gosta de conversar com o parlamento. O detalhe é esse, a gente tem um recado claro das ruas questionando a ação dos parlamentares, questionando os privilégios que eles votam para si mesmos, enfim, essa dinâmica da política nacional de privilégios ao andar de cima, e o Lula volta a conciliar. Essa é a grande questão. Vou botar aqui mais uma vez, o Léo está travado aqui, ó, tá vendo? Vou botar aqui a imagem dele, está travado, não tem imagem dele. Enfim, vou até pedir, se ele estiver me ouvindo, para que ele saia aqui da... Aliás, eu vou tirar aqui ele da sala, ver se ele consegue refazer a conexão para conversar com a gente aqui no programa. Mas ó, vou botar aqui na tela mais uma vez a manchete do jornal o Globo do dia de ontem. Ó. Não só do Globo, tá? Eu peguei esse como exemplo, mas há outras aqui relacionadas a esse movimento que Lula fez no dia de ontem em relação ao Congresso Nacional. Ó. Lula faz aceno à Mota e ao Congresso. Quem diz que deputado e senador não precisa trabalhar, que não trabalha, precisa reavaliar o discurso. Fala do presidente da República. Ó, vou até ler um pouquinho da matéria. O presidente Lula elogiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Congresso nesta terça-feira ao sancionar 5 leis com o objetivo de fomentar a segurança alimentar no país. Em evento no Palácio do Planalto, ao lado de Mota, o presidente e seus ministros fizeram afagos e agradecimentos ao Congresso pela aprovação das matérias. Uma semana após a derrubada pelo Senado da PEC da blindagem, cuja aprovação na Câmara foi articulada por Mota, Lula elogiou os parlamentares. É isso. Vou trazer o Léo aqui. O Léo voltou aqui para conversar com a gente. Léo, você está me ouvindo bem? Agora sim.
Maravilha, maravilha. Enfim, eu não sei se você chegou a ler, ouvir essa matéria que eu citei, envolvendo os acenos que o Lula, os elogios que o presidente da República fez ao Hugo Mota, o presidente da Câmara, no dia de ontem. Ou seja, o Lula, a gente tem um recado claro das ruas, questionando o parlamento, questionando os privilégios, e a reação do presidente da República é essa: elogiar o presidente da Câmara, que 2 semanas atrás estava articulando e aprovando a PEC da blindagem, que foi questionada nas ruas no domingo 21, Léo. Enfim, eu acho que essa movimentação do Lula no dia de ontem representa o que vai se dar a partir daí, né? Mais uma vez, conciliação. Ele não vai aproveitar o recado que as ruas deu e vai conciliar novamente com o Congresso, né? Pô, eu acho evidente que nessas formulações que você cita, eu não consegui ver todas porque falhou aqui, está marcado uma das características do Lula. Ele não vai abandonar essas características. Agora, por exemplo, a propósito desses acontecimentos, muita gente se lembrou uma frase antiga dele, que estava na letra da música de um rock juvenil, que tinha 300 picaretas no Congresso. Você há de se lembrar dessa frase. No período heróico do PT. Evidentemente, tem variações. É evidente que o presidente da Câmara está mais sujo que pau de galinheiro. Ele foi praticamente desmoralizado. A própria decisão do Senado teve que dar-lhe um tapa violento na cara ao liminarmente acabar com a proposta que ele botou lá. Há poucos dias atrás, não sei se você se lembra, esse líder do PL, que é irmão gêmeo do pastor furibundo, o Sóstenes e o Malafaia, a propósito de uma derrubada do veto do Lula, que com 300 e tantos votos, ele falou: olha só, temos aqui um quórum de impeachment. É um tipo de... Eles estavam com a corda toda, achando que estava com a bola cheia. Eu acho que, num momento como esse, onde teve uma inversão desse processo, o Lula sai até em socorro de quem ele vai estar precisando ali para mudar um pouco o ritmo das deliberações. Eu acho que é um erro político. Agora, provavelmente, a continuidade desse processo de uma linha positiva, na minha opinião, nós não devemos colocar só na conta do Lula, pedir para que o Lula garanta que esse processo vai ser. Tem que colocar na nossa própria conta. Nós é que temos que insistir. Não é que o Lula, a ideia de mostrar a existência de um Congresso, porque, na realidade, você vê claramente que ali tem uma maioria. Agora, essa maioria desaparece automaticamente quando tem uma mobilização que deixa claro um tipo de rechaço conjunto da sociedade civil organizada, que se mobiliza. Então, é aí que existe a garantia de continuidade desse processo, e não na possibilidade do Lula, de repente... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Houve quem achasse condenável que o Lula, ao invés de ir para Nova York, ficasse aqui e participasse pessoalmente da manifestação de domingo. Algumas pessoas fizeram crítica ao Lula por fazer isso. Eu achei ótimo que ele tivesse ido. Não só porque, do ponto de vista de governo, era melhor, porque se ele viesse, ia chamar para si um protagonismo que já não é dele. Essa é a questão. É importante que ele não tenha vindo para que o protagonismo seja da sociedade civil, minimamente organizada. Eu acho que o que aconteceu naquele domingo não aconteceria sem o que foi organizado aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Que deu a feição do movimento do país inteiro foi a manifestação do Rio. E dentro dela, o que se destaca como protagonismo? Os oitentões da geração de 68. Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Chico Buarque de Holanda. Isso foi o resgate de toda a trajetória da afirmação nacional, popular, democrática da cultura brasileira, que tem na música uma das suas expressões mais fortes, com as características estéticas de um movimento, como foi da Direta Já, o resgate da ideia de ética pública, uma coisa fundamental para uma proposta de esquerda e que possa afirmar-se na sociedade brasileira. Então, na realidade, eu não estou querendo o protagonismo do Lula no avanço desse processo. Eu estou querendo o protagonismo dos movimentos sociais e, existindo isso, o Lula melhora. Esse é que é o meu ponto, entendeu? Não é uma defesa, digamos assim, vamos desalojar o mito da direita e agora temos um mito nosso, o Lula. Não, o Lula, eu acho, inclusive, que o ciclo de sua importância política já atingiu o seu auge e não retorna aos momentos, digamos, mais importantes desse auge. Mas
no contexto de confronto que existe na sociedade brasileira, segue sendo a figura que, para o efeito de uma disputa eleitoral, não encontrou nenhum substituto herdeiro para mobilizar essa questão desse ponto específico. Essa é a minha posição, Anderson, sobre essa questão. Eu tenho total desacordo, Léo, em relação a isso que você traz aqui, porque eu acho que essa fala do Lula ontem, nesse ato lá, nesse evento no Palácio do Planalto, mostra exatamente isso, essa característica do Lula, e que qualquer tipo de movimentação das ruas não fará com que o presidente da República altere e mude seu modus operandi. Isso parece que, para mim, está claro a partir do que a gente viu no dia de ontem, as ruas questionando, criticando, condenando o Congresso Nacional e o presidente Lula saindo em defesa de deputados e senadores, como ele fez no dia de ontem. O Lula ele tem se especializado ao longo desse terceiro mandato, Léo, em não aproveitar as chances que a história dá para ele. Foi lá no 8 de janeiro, não aproveitou aquele momento onde ele poderia fazer uma limpa nas Forças Armadas, não fez, conciliou, enfim. A gente sabe muito bem o que aconteceu a partir do 8 de janeiro, era um momento crucial e o Lula estava absolutamente empoderado naquele momento, pouco ou nada fez em relação aos militares naquele momento. Agora a gente tem esses atos das ruas que, mais uma vez, milhares, centenas de milhares de brasileiros, das militantes fundamentalmente de esquerda, foram às ruas condenar, questionar, criticar, atacar o Congresso Nacional. Tinha boneco do Hugo Mota, tinha boneco... no ato de Copacabana, enfim, tinha gente questionando diretamente a figura do presidente da Câmara dos Deputados, essa PEC da anistia, a PEC da blindagem, e o que o presidente faz é defender esse pessoal. Eu tenho uma análise um pouquinho diferente da tua em relação à possibilidade do Lula, desses movimentos das ruas, mudarem a atuação do chefe do Executivo. Enfim, mas eu queria avançar aqui no nosso papo, tem outras questões aqui para a gente tratar. Eu falei ainda há pouco da PEC da anistia, enfim, dos diálogos que têm sido feitos lá no Congresso Nacional. Aliás, parece que já foi construído um acordo no sentido de que deve haver a redução de penas, um acordo entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de que haverá uma redução de penas para os golpistas do 8 de janeiro. O texto está sendo construído ali, a partir do Paulinho da Força, enfim, deve ser levado à votação em breve no Congresso Nacional. É óbvio que os atos de rua do domingo 21 acabaram fazendo com que o texto não fosse votado, porque a previsão era de que esse projeto, essa proposta, essa PEC fosse analisada na semana passada. Acabou ficando de lado por conta dos atos, mas há um diálogo sendo feito, um acordo construído que deve fazer com que esse texto seja votado em breve com a redução das penas. Eu queria uma análise tua sobre isso, Léo. Como é que uma eventual redução de penas para aqueles que tentaram um golpe de Estado, tanto no final do governo Bolsonaro, porque a redução de penas não vai ser só para a turma do 8 de janeiro, vai alcançar também o próprio Jair Bolsonaro e aqueles que foram condenados pelo STF por tentativa de golpe. Como é que esse movimento dos três poderes, essa redução de penas, isso pode influenciar a sociedade? A gente pode ter aí, a partir disso, uma porta aberta para a impunidade no país, Léo? Olha, Anderson, também com relação a esse aspecto, eu tenho uma visão talvez um pouco singular. Eu acho que é fora de dúvida que não qualquer tentativa de redução de penas ou de passar o pano sobre tentativa de golpe é ruim e não passará. A minha opinião é que não passará. Não haverá possibilidade de fazer isso. Levando em conta mais ou menos o seguinte: o pessoal da Raia Miúda, que foi preso em flagrante, tinha que ser julgado primeiro, porque foram presos, estavam presos em flagrante, foram julgados primeiro. E, na medida em que o processo judicial rolava um conjunto de perspectivas voltado para o golpe de Estado, onde aquela mobilização tinha um papel de fazer a baderna e chamar a GLO para o Exército fazer intervenção, sobre aquelas pessoas pesavam as mesmas penas sobre todos os que foram envolvidos nos processos conjuntos. Portanto, as penas eram adequadas à aplicação do que a lei determina. Agora, evidentemente, o próprio Supremo já estabeleceu diferenças e mudanças com relação ao tratamento dos patriotas equivocados, da Raia Miúda, que foram fazer aquele quebra-quebra que assustou a cidadania do país inteiro, e quem assistiu aquilo todo dia não podia achar que aquilo ali era um domingo no parque, um passeio,
inclusive a presença dos kid pretos, orientando onde é que devia quebrar, como é que ia funcionar, que esse pessoal, sim, das forças especiais do Exército, e os titulares estão agora nos outros grupos de mandantes, de orientadores, financiadores. Na minha opinião, esses foram julgados primeiro e foram aplicadas essas penas. O Supremo já aliviou muita coisa, tanto que ofereceu aquela possibilidade de não persecução penal, e uma parcela considerável, quase a metade dos que estavam envolvidos ali, aceitaram e estão já libertos, não estão presos e não serão nem anotados em sua ficha. Então, isso já teve um tipo de atenuação tomada por quem de direito poderia tomar isso, que é pelo próprio Supremo que fez o julgamento. Então, isso aí é uma cortina de fumaça. Na realidade, a presença dessa discussão na mídia e de figuras, digamos assim, estranhíssimas, como esse trio maravilha, Michel Temer, o Paulinho da Força e o Hugo Mota. Aécio Neves, né? E o Aécio Neves também, né? E o Aécio Neves, junto com o outro, aí formou a quadrilha. Então, na realidade, isso, na minha opinião, não prospera, não haverá prosperidade. E com relação aos mandantes, aos financiadores, a posição do Supremo Tribunal tem sido muito firme, apesar, digamos assim, do comportamento do Fux, que insiste em não ver a coisa óbvia que aconteceu e estava bem descrita pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, e foi praticamente unânime entre todos os demais, a exceção dele. Na realidade, isso não é anistia, isso é estímulo ao golpismo continuado. Então, todas as forças que você hoje pode identificar como ativíssimas da continuidade do golpismo, que hoje o foco disso está no parlamento, no Congresso, na maioria reacionária, conservadora, protofascista, que veio com a eleição anterior, essa maioria que está lá no Congresso. É ali que está hoje o foco do golpismo. E, por isso mesmo, o levantamento desse tipo de discussão. Eu acho que, ainda mais no contexto determinado por essas mudanças no comportamento da rua, não passará. Não passará. A raia miúda já está aliviada e, evidentemente, o tamanho da pena ali interessa pouco. Tanto que, Anderson, você que acompanhou atentamente o julgamento no Tribunal, no Supremo, os advogados dos principais criminosos não defenderam a raia miúda. Pelo contrário, todos foram unânimes dizer que elas devem ser presas. Um absurdo, barbaridade que fizeram lá. Na realidade, quando o levanta essa discussão em geral, é uma cortina de fumaça com o objetivo de continuar o golpismo. Isso deve ser, na minha opinião, um entendimento que deve prevalecer entre nós, exatamente para se posicionar contra isso, contra essas iniciativas, que, na minha opinião, tem um contexto bem menos favorável do que tinha há 2 semanas atrás para prosperar até mesmo no Congresso Nacional. Uhum. Eu não tenho dúvida de que o contexto é muito mais favorável para que essas propostas prosperem, para que a gente avance no que diz respeito ao atendimento aos interesses da maioria da classe trabalhadora. Mas eu acho que o principal ator político que vai aí, de alguma forma, não vou usar o termo sabotar, mas que vai tentar reduzir a velocidade e dialogar e buscar acordos é o próprio presidente da República. Eu tenho muitas dúvidas em relação a se a gente vai conseguir avançar em pautas. O fato é que a esquerda não pode sair das ruas. Eu tenho dito muito isso aqui ao longo dos últimos dias. A gente precisa aproveitar essa primeira grande movimentação que surgiu para avançar, para continuar seguindo e pressionar o Congresso Nacional no sentido de aprovar questões. Por exemplo, a gente poderia construir uma mobilização já esse mês, ao longo das próximas semanas, pelo fim da escala 6x1, por exemplo, que é uma outra pauta que precisa ser analisada pelo Congresso Nacional e, por enquanto, está em banho-maria, diante dessa situação que a gente tem visto. Óbvio que há outras pautas também importantes, a gente vai votar hoje, o Congresso vai votar hoje, a Câmara lá, a isenção do imposto de renda, mas é importante que a esquerda não saia das ruas no sentido de que a gente continuar avançando na taxação efetiva dos super ricos aqui no nosso país, a pauta do fim da escala 6x1. É fundamental que haja pressão das ruas e que o presidente aproveite essa mobilização e siga atuando no sentido de pressionar o próprio Congresso para aprovar as pautas importantes para o país, tornar essas pautas que o povo coloca como prioridade, também como prioridade do próprio Executivo, acima de tudo, prioridade do país. Léo, eu queria tratar no seguinte, a gente já estamos aí no final
de 2025. Ano que vem é ano de eleições presidenciais, muitas movimentações já acontecendo nesse sentido, partidos se movimentando, deixando o governo, onde eu citei aqui União Brasil, citei o PP, enfim. Eu queria saber de você como é que a esquerda deve se posicionar em relação ao apoio ao presidente Lula em 2026. A gente tem aí a oposição meio que batendo cabeça, sem saber quem vai representar o bolsonarismo, a extrema-direita, nas eleições do ano que vem. O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, estava se movimentando nesse sentido, disse aí essa semana para o próprio Jair Bolsonaro que não é candidato à presidência da República em 2026. Há quem diga que é um jogo de cena do governador de São Paulo e que ele deve, no ano que vem, se colocar como uma alternativa da extrema-direita contra o presidente Lula nas urnas. Mas aguardar. O fato é que há uma certa bateção de cabeça do outro lado em relação a isso. Eu queria saber de você, se a esquerda, a que a gente chama de esquerda que não se rendeu, a esquerda revolucionária, a esquerda mais combativa, deve se engajar no apoio a uma candidatura do Lula no ano que vem, pelo que está colocado, pelo rumo da prosa, inclusive pela própria mobilização de ruas. Eu imagino e acredito que essas mobilizações criam, inclusive, a possibilidade de uma candidatura de oposição a tudo que está aí, uma oposição à esquerda. Esses atos que a gente viu de rua no dia 21. Mas, enfim, como é que você avalia a posição da esquerda para as eleições do ano que vem? Você acha que o movimento deve ser de apoio ao Lula ou de construção de uma candidatura que questione esses acordos feitos pelo presidente, esse caminhar do governo para centro-direita que a gente tem visto nos últimos tempos? Como deve ser a posição da esquerda no ano que vem nas eleições, Léo? Bom, se você sabe, eu sou filiado ao PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, e sou aqui do Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro, onde o Lula já definiu um apoio ao Eduardo Paes como candidato ao governo, e eu acho que o PSOL terá candidato próprio. Para responder a sua pergunta, como a esquerda vai se comportar com relação à disputa presidencial, eu acho que o primeiro passo é ver como é que a esquerda reúne forças em cada um dos colégios eleitorais do país, para ver a sua força efetiva de se colocar no processo mais geral da discussão nacional. E, inclusive, eu cada vez tenho uma sensibilidade maior voltada para aquela discussão de que, em geral, faz parte de uma tradição, de um tipo de presidencialismo que no Brasil sempre está voltado para uma lógica de conciliação, para poder governar no contexto tal, que as eleições não são só de presidente da República, não é só a eleição presidencial que deve definir. Eu acho que tem uma discussão muito séria sobre a composição do Senado e da Câmara Federal e dos governos estaduais. Eu acho que o primeiro passo para essa discussão que você coloca, para saber como é que a esquerda, ou a esquerda, digamos assim, digna desse nome, vai se comportar na eleição presidencial, depende de uma série de processos que ainda estão em aberto. A gente não sabe quem será o candidato da ultradireita, qual será o tipo de divisão estabelecida entre expectativas de centro, e na própria esquerda. Depende. Na realidade, eu acho que é cedo para uma definição, digamos assim, se existe a possibilidade de construção de um candidato, de uma esquerda autêntica, contra o Lula e contra a ultradireita, isso tem que ficar configurado na construção de realidades regionais onde isso esteja ancorado. Não pode ser simplesmente uma coisa autoproclamatória de princípios superiores a outros princípios. Tem que ser uma coisa capaz de ser construída a partir de uma mediação política com movimentos sociais. Se o movimento social se avança no sentido de tomar para si uma série de bandeiras, como essa que você listou aí, hoje tem a questão do imposto de renda, e dar sequência a uma mudança tributária progressiva muito mais efetiva do que até agora. Tem a jornada de trabalho, reduzir a jornada sem reduzir salário. Tem a questão do SUS da segurança pública, uma mudança no comportamento com relação a outro tema básico, a segurança pública. Tem vários outros pontos da pauta da discussão política. Se todos esses pontos
o próprio governo sai da posição conciliadora e entra na posição melhor, fortalece a condição do Lula de um candidato apoiado pelo conjunto da esquerda. Se ele avança e cada vez mais se coloca a partir de uma relação com o apoio ao Eduardo Paes aqui, ao Pacheco em Minas, a sei lá mais quem, aos candidatos do Kassab, se ele traz o Kassab para o centro da sua articulação política, Kassab, para mim, digamos assim, o PSD é o novo PMDB. Quando ele fundou esse partido, ele disse: esse partido não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, ele é essa conversa. E ele, hoje, é o chamado partido, como é que se diz? Pivotal, pivô, como foi o MDB. Em todo o período do MDB, o MDB era quem tinha mais vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, mais senadores, mais fundo partidário, mais tudo isso. Não tinha nem de fundo partidário, mais apoio empresarial, tudo isso, mas nunca se aventurou nessa candidata a presidente da República e apoiava o Fernando Henrique, depois o Lula, um pivô. Hoje o pivô é o partido Kassab, e ele está ali entre o governador de São Paulo, do boné Maga, e o Lula. Tanto que ele é um dos principais secretários do governador de São Paulo e tem ministros no governo do Lula. E isso, evidentemente, é um dado. Se o Lula vai fazer uma campanha voltada para esse esquema, aí, evidentemente, surge quase como um imperativo categórico dos movimentos sociais em crescimento, que tem que estar em crescimento, lançar uma alternativa diferente, sem colocar em risco a possibilidade, que sempre será testada pelo debate político geral, de você dividir a esquerda para apoiar a eleição para o candidato da ultradireita, como foi o que praticamente polarizou as forças nas últimas eleições aqui. Eu acho que aqui no Rio, por exemplo, o candidato da direita, para a qual convergem todas as direitas, inclusive a ultradireita, é o Eduardo Paes. Uhum. Ele é de direita, sempre foi, nasceu na direita e prosperou no vínculo com a especulação imobiliária, diz que mexeu com o Malafaia, mexeu com ele, já trouxe o Antônio de Paula, ele está fazendo um discurso, vai armar a guarda municipal, foi em Salvador, El Salvador deu do Queque. Esse candidato é o inimigo principal aqui do Rio de Janeiro. Se o Lula apoia o inimigo principal das forças democráticas e contra a especulação, da tradição de esquerda, isso ajuda a definir essa questão que você quer me coloca agora. Mas com os termos de agora, não dá para fazer uma definição em relação a essa questão. Vai depender do processo. Entendo. Em relação aos movimentos sociais, eu também tenho muitas dúvidas, viu, Léo? Porque os movimentos sociais majoritários aqui no nosso país, não sei se esse seria o termo correto, mas os principais movimentos sociais aqui são intrinsecamente ligados ao lulismo hoje. A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular tem ligações muito próximas com o presidente Lula. Eu tenho muitas dúvidas, inclusive, em relação à atuação hoje dos movimentos sociais aqui no nosso país. Houve um diálogo muito grande dos movimentos sociais com a institucionalidade ao longo dos últimos anos, pelo menos dos principais movimentos sociais. Não estou generalizando aqui não, tá, gente? Estou citando os movimentos mais relevantes do nosso país. Eu tenho dúvidas em relação também a essa movimentação da turma dos movimentos sociais. Léo, o nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui, produziu esse debate importante, trazendo temas fundamentais para o país. Muito obrigado pela tua participação. Em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre, viu, Léo? Um grande abraço para você e uma boa quarta-feira. Muito obrigado, eu agradeço. Estou sempre inclusive para que a gente possa aprofundar a discussão das nossas divergências sobre o atual momento político. Um bom debate. Fundamental. Obrigado, Léo. Um grande abraço a ti. Até a próxima. Conversamos aqui com o Léo Lince. Léo Lince, que é sociólogo,